Você já parou para pensar que existem vários mangás famosos e que estão em publicação há muito mais tempo do que One Piece e que nem nunca foram traduzidos para o Ocidente? Sim. E o mais curioso é que mesmo sem tradução, alguns deles são mais vendidos que mangás que bombam por aqui. Hoje vamos conhecer essas obras incríveis e entender como elas conseguem fazer sucesso mesmo sem tradução oficial. Aproveita e já deixa o seu like nesse vídeo se curte vídeos como esse que trazem conteúdo histórico e reflexivo sobre o mundo dos mangás. Os mangás chegaram ao ocidente há bastante tempo. Nos Estados Unidos vieram com Astro Boy nos anos 60, seguidos por Capitão Harlock e Robotech nos anos 80. Isso abriu as portas para uma publicação mais constante de títulos japoneses por lá. Já no Brasil, o marco foi Lobo Solitário, publicado pela editora Cedibra em 1988. Mas o verdadeiro boom veio só com os anos 90 e 2000, com obras de Dragon Ball, Sailor Moon, Pokémon e os Cavaleiros do Zodíaco. Este último, inclusive, dominou as manhãs da TV Manchete e marcou por várias gerações. Assim, tanto no Brasil como no restante da América, a cultura dos mangás cresceu em popularidade até os dias de hoje. Atualmente, diversos títulos são publicados por editoras clássicas como Panini, JBC, New Pop, além das casas mais recentes como é o caso da editora Baú. Só que hoje em dia é muito mais fácil encontrar os mangás. Não é mais preciso ir até uma banca como fazíamos anos atrás. Inclusive, foi assim que eu tive o meu primeiro contato com o mangá. Hoje em dia, é muito mais fácil. Basta clicar no link da descrição que eu vou direto para a página da Amazon, onde costumo comprar títulos, muitas vezes por uma pinchincha. Só que tem algo que me intriga bastante. Tem vários mangás traduzidos para o inglês, português, que contribuiu bastante para sua popularização global. Por outro lado, há títulos que nunca nem foram traduzidos oficialmente, mas que mesmo assim alcançaram o topo dos rankings de vendas e relevância. É no mínimo curioso e até um pouco desolador perceber que algumas das obras mais poderosas dos mangás ainda não estão disponíveis em um dos idiomas mais falados do mundo ou até mesmo no nosso próprio idioma. Mesmo assim, elas seguem firmes, figurando entre as mais vendidas da história, superando até títulos que contam com traduções oficiais, animes de sucesso e ampla divulgação internacional. E isso me leva à pergunta central desse vídeo: quais são esses mangás? O que eles têm de tão especial que nem mesmo sem tradução conseguiram conquistar o topo? Publicada pela primeira vez em 1976 na revista Hana to Yumi, Glass Mask, da autora Suzy Miyuchi, é considerado uma verdadeira joia dos mangás shoujo. A obra acompanhou gerações de leitores até entrar em hiato prolongado em 2012, deixando para trás 49 volumes lançados e mais de 500 milhões de cópias vendidas, o que a consagra como o segundo mangá shoujo mais vendido de todos os tempos. A história gira em torno de Maya Kitajima, uma jovem apaixonada pelo teatro que, apesar de suas inseguranças com sua aparência e inteligência, e da falta de apoio da própria mãe, sonha em se tornar uma grande atriz e superar sua maior rival. A repercussão foi tão grande que ganhou diversas adaptações em anime e até uma versão em dorama. Mas, curiosamente e tristemente, nunca foi traduzido oficialmente para o inglês, o que faz com que muitas pessoas ao redor do mundo ainda esperem, ano após ano, pela chance de ler essa obra-prima dos romances em um idioma acessível. Poucos mangás capturam tão bem o cotidiano japonês quanto Koshikami. Criado por Osamu Akimoto, esse mangá de comédia acompanha as trapalhadas de Kanshiki Yotsu, um policial de meia idade tão carismático quanto desastroso. Publicado entre 76 a 2016, na Weekly Shonen Jump, Koshikami acumulou mais de 201 volumes, tornando-se a terceira série mais longa da história e o oitavo mangá mais vendido de todos os tempos. Sua popularidade foi tão grande no Japão que rendeu 3 filmes animados, um anime com 373 episódios, 27 especiais, uma série de TV live action e até peças teatrais. Mas apesar de todo esse impacto, o mangá nunca foi oficialmente traduzido para o inglês ou qualquer outra língua fora para o Japão. E o motivo é bastante compreensível, já que a maior parte do humor de Koshikami é profundamente enraizado em referências culturais japonesas, gírias locais, piadas de duplo sentido e situações que simplesmente não têm paralelo mais aqui no ocidente.
Mesmo assim, a obra continua sendo um ícone absoluto na cultura pop japonesa, sendo reverenciada pelo seu humor leve, pelo seu espírito de época e por retratar o dia a dia de Tóquio como nenhum outro mangá tem feito nos últimos tempos. Dokkanben, de Shinji Shima, acompanha a trajetória de Taro Yamada e seus companheiros de equipe que se juntam ao time de beisebol da escola Meikon. A série original foi serializada de 1972 a 1981, e Mizushima continuou a expandir o universo com diversos spin-offs, encerrando a saga com Dokkanben Dream Tournament em 2018. Dokkanben é considerado o segundo mangá de esportes mais popular de todos os tempos. Além disso, é uma das obras mais longas do gênero, com 205 volumes, sendo o segundo mangá com maior número de volumes já publicados e com mais de 48 milhões de cópias vendidas. Apesar de seu sucesso duradouro no Japão, nunca houve uma discussão pública sobre um lançamento oficial em inglês. Uma explicação plausível para isso pode ser seu comprimento extenso, o que tornaria a tradução e publicação para o mercado internacional um grande investimento, especialmente em um nicho como os de mangás de beisebol, que tem menor apelo fora do Japão. Ainda assim, a obra permanece como uma das mais influentes e queridas dentro do gênero esportivo, marcando gerações de leitores japoneses com sua representação clássica do espírito competitivo e da amizade no esporte. Kingdom, que confesso que fui só descobrir no final do meu ensino fundamental, é um mangá de Yasuhisa Hara, que começou a sua serialização na Weekly Young Jump no início de 2006. Em 2022, o mangá alcançou 66 volumes, mas segue em publicação. E mesmo tendo chegado à cena bem depois do que Dokkanben ou Koshikami, Kingdom rapidamente subiu nas paradas e hoje figura entre os 20 mangás mais vendidos de todos os tempos, com mais de 92 milhões de cópias. A história foca em meio às guerras sangrentas do período dos estados combatentes. Kingdom acompanha Shin, um jovem órfão determinado a se tornar o maior general da China. E mesmo após a morte do seu amigo e descobrir que o Rei Qin está ligado a essa tragédia, Shin escolhe seguir em frente unindo forças com ele para mudar o destino do país. O sucesso da obra também se deve, em grande parte, à adaptação em anime, que vem sendo traduzida e está em exibição até hoje. Hajime no Ippo, de George Morikawa, vulgo meu mangá favorito, começou sua serialização em 1989, na Weekly Shonen Magazine. Atualmente a série já ultrapassou os 142 volumes, com novos capítulos ainda sendo publicados, e já se consolidou como uma das séries de mangá mais vendidas de todos os tempos. A história gira em torno de Ippo Makunouchi, e sua jornada desde um estudante tímido até um lutador profissional, e a sua busca pelo significado sobre o que é ser forte. Apesar de já ter ganhado vários videogames, um filme e 3 séries de anime, com versões traduzidas para várias línguas, nenhum capítulo do mangá foi lançado oficialmente para essas línguas. Até hoje, algo que surpreende, considerando a enorme base de fãs ao redor do mundo. Com mais de 100 milhões de cópias vendidas, Hajime no Ippo é o 17º mangá mais popular da história. Muitos fãs ainda mantêm a esperança de que, mesmo com um número alto de volumes, a obra receba uma tradução oficial em algum momento. Inclusive, eu já fui na página de sugestão da JBC e essa vai ser a 53ª vez que eu vou implorar para eles trazerem essa obra para cá. Qual é, meu povo? Vamos, me ajuda aí. Vamos suplicar junto, porque unidos jamais seremos vencidos. Aliás, se você também é fã de Ippo e quer acompanhar a sua jornada, não deixe de se inscrever no canal, pois aqui a gente traz vários vídeos de teorias, análises e reviews dos capítulos mais recentes da obra. Bom, como muitos de vocês já sabem, a popularidade de diversas obras no Brasil está diretamente ligada à ideia de oferta e demanda. Ou melhor, à necessidade do público por acesso. Assim como aconteceu com grande parte de vocês que estão assistindo esse vídeo, fomos apresentados aos mangás através dos animes. Foi só depois de nos apaixonarmos por essas histórias animadas que descobrimos que elas são adaptações de quadrinhos japoneses. E claro, bateu aquela curiosidade de buscar versões originais. Foi exatamente isso que impulsionou o sucesso de Dragon Ball, Naruto, One Piece, Bleach, Cavaleiros do Zodíaco, Death Note, Fullmetal e vários outros no passado. E mais recentemente Attack on Titan, Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen.
seguiram esse mesmo caminho, mantendo-se relevantes até os dias atuais. Essa demanda crescente por mais conteúdo fez com que as editoras começassem a publicar mangás no Brasil e ao público a procurar mais obras parecidas. Foi assim que muitos de nós conhecemos a Hajime no Ippo, Kingdom e várias outras por aqui. Claro, há mangás e animes que cresceram por serem descobertos como verdadeiras pérolas escondidas ou que se tornaram cultos com o tempo. Mas o que mantém essa chama acesa da popularidade desses títulos em solo brasileiro são, sem dúvidas, as scans. Seja porque você não tem grana para comprar os volumes publicados pelas editoras, porque já leu tudo que saiu oficialmente, ou, como é no caso, porque o mangá que você ama não tem versão digital e muito menos uma tradução oficial, você acaba chegando às scanlations, que, para quem não sabe, é quando os fãs adquirem os mangás japoneses originais, os digitalizam, traduzem e editam para disponibilizar gratuitamente online. É um trabalho feito por fã e para fã, impulsionado pela paixão de obras que demorariam a chegar e quiçá viriam oficialmente para o Brasil, ou para qualquer outro lugar da América. Para muitos, os scans foram a porta de entrada para o mundo dos mangás, ajudando a formar uma comunidade de fãs e até impulsionando o mercado editorial brasileiro. A relação entre scans e editoras é delicada. Scans violam direitos autorais ao reproduzir e distribuir obras sem permissão, o que é pirataria segundo a lei número 9610 de 1998. Pois isso afeta as vendas oficiais e o mercado. Todavia, há quem defenda que scans funcionam como divulgação, atraindo novos fãs que, depois de conhecerem uma obra, acabam comprando as edições oficiais para apoiar os autores e colecionar. Hoje existe um movimento global para endurecer as leis contra a pirataria digital, e isso inclui os famosos scans de mangás. Aqui no Brasil, as editoras passaram a competir, oferecendo edições caprichadas voltadas mais para o público colecionador. Não é à toa que isso é refletido no valor dos mangás. E vamos ser sinceros, é quase impossível competir em velocidade de entrega, especialmente no país em que você viaja 3 horas de carro e ainda está no mesmo estado. Enquanto isso, no Japão, surgiram plataformas digitais, como é o caso do Manga Plus, que publicam os capítulos simultaneamente com as revistas. O que é ótimo, mas ele tem um problema. Para nós, brasileiros, ele está tudo em inglês, e algumas poucas em espanhol, francês e menor ainda em português. Sério, é demais querer ler mangá no meu próprio idioma. E olha, não é nem questão de mim. Sinceramente, meu inglês é avançado. Eu consigo ler mangá em inglês numa boa, e é o que eu tenho feito ultimamente. Mas eu sei que isso não é a realidade da maioria. Faz o teste. Vai na rua, pega alguém da sua idade e entrega um texto em inglês. E pergunta se ela entende. A resposta vai ser clara, nem todo mundo sabe, nem todo mundo tem acesso. E aí que tá o problema. A gente não pode normalizar que tudo esteja na língua de fora só porque uma parte da galera consegue acompanhar. Tem muita gente boa apaixonada por mangás que por conta disso fica de fora. E isso precisa mudar. Mas no fim das contas, a disputa sempre vai continuar. De um lado, os fãs que querem acesso rápido, gratuito, mas principalmente na sua própria língua, e do outro lado, as editoras que lutam para proteger os direitos autorais e manter viva a indústria. Muitos mangás clássicos e super populares nunca foram traduzidos oficialmente para o Ocidente, mas mesmo assim conquistaram fãs no mundo todo. Seja pela força de suas histórias, pelas adaptações em anime, ou graças ao trabalho apaixonado das scanlations feito pelos fãs. Essas obras conseguiram encontrar o seu caminho. Aqui no Brasil, essas traduções não oficiais foram, e ainda são, a porta de entrada para muita gente, e especialmente porque a oferta oficial ainda é limitada e o acesso nem sempre é fácil. Mas isso também levanta uma discussão séria. Como equilibrar o direito dos autores e das editoras com o desejo dos fãs por mais acesso, mais rapidez e principalmente mais inclusão? Enquanto editoras testam novas plataformas e estratégias, os fãs seguem lutando por algo simples: poder ler o que amam no seu idioma e sem nenhum impasse, sem nenhum desafio, sem nenhum empecilho. E agora eu quero saber, qual é o seu lado nessa história? Você já descobriu algum mangá incrível graças às scans? Na sua opinião, elas ajudam ou atrapalham o mercado? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito saber sua visão. Aproveita e comenta sua experiência com as editoras, se elas têm desempenhado um bom papel recentemente ou foram melhores no passado. Eu sou Caio e esse foi mais um Império Shonen.
Obrigado por acompanhar até aqui e nos vemos no próximo vídeo.